E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio aqui do BoraCast. E o tema de hoje é... Acho que o tema mais importante para todos os casais por aí, né? Que é ter ou não ter filhos. Importante e polêmico, né? Dependendo da opinião de cada um. Aí... Na verdade, a gente tem, né? Aí, ó, eu tô com meu filhinho aqui, ó. Meu segundo filho. Esse aqui é o caçula, Juca, né? Um grude. A outra tá aqui do meu lado no sofá. Então eu não vou tirar ela porque ela é mais velha. Vocês já estão cansados de saber, a Mel é idosa. Eu não vou tirar ela do conforto dela. E eu vou descer ele porque ele tá querendo cutucar meu microfone. Galera, então é isso. A gente tem 2 filhos de 4 patas, o Juca e a Mel. Vamos deixar o Instagram deles aí na descrição também, se vocês quiserem acompanhar lá mais a vida deles. Exatamente. E comenta aí, vocês têm filho? Filho humano? Filho de 4 patas? Tem o quê? Uma calopsita? Vocês criam um peixe de aquário, um beta? Ou planta? Tem pai de planta e mãe de planta também. É verdade, gente. E ó, tem uma profissão aí que se chama plant sitter, que são os cuidadores de planta. Eu nunca quis ser porque eu acho que é muito delicado a planta. A planta realmente você tem que ser bom. Parece fácil. Parece fácil, mas não é. Até porque se você fala assim... Ai, quem é pai de gatinho também, que a gente esqueceu. Meu irmão Ou é de pai hamster. de cat. Hamster, nossa. Ou de verdade. coelho. De tudo, né? Tem várias opções. Tem várias opções. Pai e mãe de cobra, de aranha. Ah, não cria cobra não. Cobra não. E aranha, tem gente que cria. Também não. Essas Enfim. pessoas não batem bem, não. Ai, gente, desculpa, bati o joelho na mesa. Essas são os pais exóticos, né? Mas, enfim, o negócio da planta é curioso. Porque eu lembro quando minha bisavó era viva, e aí a gente morava junto, e aí às vezes ela ia viajar. Aí eu ficava lá cuidando das plantas. Gente, é impressionante. Tem planta que só fica bem se a pessoa, a dona ou o dono tiver. Você pode cuidar, você pode fazer o que for. Ela começa a murchar, tem que conversar com elas. Então, mas eu acho que elas... Gente, não é possível. Elas ouvem a voz da pessoa. Ou que a planta é difícil, porque assim, gente, além dessa coisa que alguns acreditam não de conversar, mas tem que ter o sol certo, não pode ser muito nem pouco. Tem que ter a terra certa, tem que ter a quantidade de água certa. Então parece fácil, mas não é. Não é. Eu gosto de cuidar de planta. Então vamos falar de filhos humanos agora, né? Vamos Filhos focar humanos. nos filhos humanos. A E aí, gente- galera? Vocês têm filho? Se tem, qual a idade que eles têm? Com quantos anos vocês viraram pai e mãe? Comenta aí, gente, que a gente quer saber. A gente gosta de ler os comentários. Eu gosto de ler bastante. Eu tenho 31 Eu tenho 29. e a gente tá vivendo esse dilema, assim, tipo, pensando, né? Refletindo muito. Queremos ter filhos? Não queremos? Se queremos, quando queremos? Qual é o limite? Né? As mulheres, querendo ou não, têm um prazo aí que é o ideal, né? Uma janela ideal. Qual seria? Hoje em dia, Não, lógico. depois tem... da Cláudia Raia, nada é impossível Nada é pra mulher. impossível, mas não é ideal, porque senão, tipo assim, ela mesma sabe, mãe com 60 anos de idade, ela é uma mãe vó, né? Mas aí é a escolha da pessoa. Enfim. Assim, eu acho que... Você quer ter filho com quantos anos atualmente? Primeiramente, a gente não queria ser mãe quando eu conheci ela. Ou muito pouco. Então, assim, eu nunca quis ser mãe, nunca quis casar, enfim, agora eu tô casada e... Bom, e se ela tá casada e quer ter filho hoje em dia, é porque é um elogio pra mim, né? Que ela acha que eu vou ser um bom pai. Isso é verdade. E atualmente, sim, eu quero ter filhos, mas eu pensava também, porque era aquela coisa... Não quero casar, não quero ter filho. Se um dia eu decidir ter filho, eu não ia estar casada, então eu ia ser mãe solteira. Mas aí eu pensei, muito difícil essa vida. Então não vou ser nenhum nem outro. Nem casado, nem mãe. Mas aí a vida muda a gente, né? Era isso que eu pensava. Eu não queria casar, eu não queria ter filho. Só que aí passou um tempo, aí a gente tá casado já, há alguns anos. E aí, de repente... Mesmo a gente estando casado, eu não queria. Essa mudança de pensamento de estar com uma vontade, não é que é o meu sonho, tá? Vou deixar bem claro. Não é o meu sonho ser mãe. Porque tem mulher que tem o sonho de ser mãe. De engravidar e tudo mais. Não é o meu sonho. Acho que por isso que eu não coloco tanta prioridade. Mas é uma vontade que tem crescido. Essa é uma verdade. De o quê? De um ano pra cá? Por aí. Mais ou menos é recente. Mas se for pra ter, você pensa em uma idade ideal? Penso, eu quero ter o primeiro entre 31 e 32 anos, eu tô com 29.
Então, mais uns 2, 3 anos ainda, É. pra gente, capitalizar, porque acho que isso é o principal pra ter filho de forma responsável. Exato, acho que por isso que a gente ainda não tomou essa decisão, assim, vamos, já que eu tô com essa vontade. Senão, acho que seria muito imaturo da minha parte também, né? E da nossa, sem a gente conseguir criar uma estrutura financeira ali que a gente se sinta seguro. É porque tempo Porque é a gente- dinheiro, então tem que ter dinheiro pra poder ter tempo pra criar o filho com tempo e dedicação, né, gente? Então, assim, a gente quer ter filho de forma responsável. E a gente consegue esperar mais um pouco e a gente tá conseguindo se estruturar. E então... E o segundo? E o segundo com entre 33... Não, peraí. 34 e 35. Porque 2 anos de intervalo. Porque se eu tiver com 32, eu acho que eu não vou querer ter o próximo com 33. É muito E o terceiro? próximo. O terceiro? E o terceiro já tem que ser com 36. Já vai no embalo logo, porque... 40... desculpa, mas eu não quero engravidar com 40 anos. Tem que ter dinheiro, hein, gente, pra ter 3 filhos hoje em dia de forma responsável. Aí eu falo que eu não quero ter filho com 40 anos, aí imagina, eu engravido com 40 anos. Mais uma vez eu vou pagar minha língua. Uma opção é adotar também, né? Não, eu penso na adoção. Mas a adoção, ela leva um tempo. E a adoção, você precisa, sim, ter uma estrutura financeira, porque... De qualquer forma, precisa. De qualquer forma precisa. Eu não sei quanto que é esse valor, eu não sei as exigências, né, que eles vão pedir do pai e da mãe, enfim, da família. Mas você precisa ali ter um suporte. Mas eu penso sim na adoção, eu não sei quanto tempo também demoraria, porque às vezes pode demorar bastante, gente. A minha vontade de ser pai, ela oscila. Tem hora que eu quero mais, tem hora que eu quero menos. Eu fico vendo pessoas próximas, ou às vezes até influencers na internet, youtubers, que tem criança pequena e posta. Então, assim, eu fico pensando o quanto é real, o quanto não é, porque, assim, deve ser muito legal você poder criar uma criança, participar ali do processo de formação dela, da criatividade. Mas eu acho que quando é bem pequenininho, as dificuldades são muito maiores do que as felicidades, né? Então, acho que são muito mais momentos de choro, de acordar de madrugada, de trocar fralda, de levar no hospital, pra daí começar, tipo, o sorriso, a fala, a brincadeira, começar a compensar todo esse esforço. Então, assim, eu acho que tem que querer muito, né? Então, assim, tem hora que eu vejo as criancinhas fofinhas ali, brincando, eu falo, nossa, que legal. Aí depois você vê a criança fazendo birra, né, na rua, no mercado, você fala, será que eu quero passar por isso? Aí muito mais birra do que... Então, acho que é muito mais birra. É porque você educar um ser, não é simplesmente você esperar que o momento seja só belo. É muito mais trabalhoso do que o compensador, na verdade. Quando você decide, eu acho que assim, quando você decide ser mãe, você não pode ficar esperando, né, reciprocidade. Você faz aquilo porque você quer e você faz de coração, é genuíno mesmo. Porque talvez nunca seja compensado, igual você falou. Eu acho que porque assim, pelo que eu vejo o pessoal comentando, né, eu acho que os pais amam muito mais os filhos do que os filhos amam os pais. Não me entenda errado, eu amo meu pai e minha mãe, eu tive excelente pai e mãe, tenho até hoje. O amor de mãe e pai, né, é maior. Pelo filho do que os filhos pelos pais, né? Vocês concordam? Eu acho que é isso. Quem então, é assim, pai e mãe diz aí se, tipo, o amor é... É difícil de comparar o amor, né? Porque a gente também ama é diferente, a gente ama pai... É pai e mãe. Isso, mas eu quero talvez experienciar esse amor enorme que dizem que é você amar um ser mais do que a si mesmo, né? Porque assim, eu acho que é difícil a gente amar a esposa, o marido, o pai, a mãe mais do que ama a si mesmo. O ser humano é egoísta. Agora, pelo que eu vejo a galera falando, né? Porque a gente ainda não é pai e mãe, mas o filho é quando você tem essa sensação de amar outro ser mais do que a si mesmo. É isso. Então, esse amor inexplicável, acho que é um sentimento que eu quero experienciar. É da vida, né? Acho que então se paga todo o esforço, todo o investimento através desse sentimento. Sim, né? E às vezes eu penso assim também, eu também tive bons avós e avós, então eu sei do meu privilégio de ter tido essa família, e eu quero muito ser avô. Mais até do que ser pai. A gente brinca nisso e fala assim, pô, tem um jeito de eu ser avô antes de eu ser pai? Ou você pular direto pra ser avô? Infelizmente não tem como, porque eu acho que ser avô é mais divertido do que ser pai, inclusive, né? Porque você só vai brincar, mimar, fazer as vontades, né? Então, assim,
Se pudesse pular etapas... Você não quer ter trabalho. Eu quero só a parte boa. A hora que fizer birra, devolve pro pai e pra mãe. Praticamente impossível, mas assim, realmente, né, a hora que faz a birra, você entrega lá, ai meu Deus, tá chorando, tó. Vai trocar fralda, toma. Mas é isso, né, eu acho que você abre mão de si, né, você deixa de fazer as coisas pra você, eu vejo isso muito também, em quem eu sigo na internet que tem filhos, né, você deixa de fazer por você. Inclusive da minha mãe também, deixou de fazer muita coisa por ela pra fazer pelos filhos, né? Todo pai e mãe. Exato. Meu pai falou, eu tenho um quadro no meu canal, vou deixar aqui, Gabriel Cabeça, chamado, como é que chama, gente? Papo Cabeça. Papo Cabeça, é muito quadro, é muita coisa. Papo Cabeça, assistam lá, vou deixar também na descrição. E eu entrevistei várias pessoas, inclusive meu pai e minha mãe estão lá também. Na entrevista com meu pai, eu pergunto como que é ser pai, algo assim. Aí ele fala, é abrir mão de si mesmo pelo outro. Exatamente. Né? Então é você abdicar de muita coisa em prol de outro ser, né? Então acho que todo pai e mãe acaba fazendo isso, né? Eu acho. E assim, o dilema é se a gente, entre nós, se a gente vai ter uma estrutura tanto financeira, na real, né? Vamos falar a verdade, principalmente financeira, de conseguir sustentar aquela criança praticamente pelo resto da vida, né? Mas vai ficar adulto e tal. Mas, gente, quando fica adulto, você não tem garantia de nada na sua vida. Então, assim, hoje em dia, principalmente na situação que a gente está vivendo, né? Onde as coisas estão extremamente caras, onde está muito difícil de você conquistar as coisas, porque financeiramente tá, tipo, impossível, né? Então, assim, os pais têm que estar cientes de que isso vai ser pelo resto da vida. Ou pelo menos por muito tempo, né? Porque cada vez mais a gente vê que as pessoas levam mais tempo para sair da casa dos pais. Exatamente, né? Exatamente. Então isso pode durar muito tempo ali. Então quando você tem que pensar em várias coisas. É porque eu acho que ter um filho não é simplesmente a minha maior vontade de exercer a função mãe. É muito mais que isso. Que lugar essa criança vai crescer, que estrutura familiar essa criança vai ter, né? O que eu vou conseguir dar para ela para que ela cresça uma criança assim, assado, né? Será que eu tenho capacidade mentalmente, sabe? Será que eu tô pronta mesmo? Porque eu acho que assim, eu como mulher, se eu tiver com dúvida, eu prefiro não ter. Se eu tiver com dúvida, eu prefiro não arriscar, porque é para sempre, não é uma brincadeira, né? Eu acho que essa coisa assim de colocar como que eu posso dizer? Fazer por fazer, né? Não fazer por fazer. Tem muita gente que faz por fazer, meio que, mas eu não tô querendo dizer fazer por fazer, mas quando você coloca muito mais ter um filho como algo num sonho, algo muito romântico, pode ser ruim, entendeu? Quando você romantiza demais, às vezes você vai pecar em muita coisa. Então, eu prefiro enxergar mais na realidade, na razão, pelo racional, pela responsabilidade, disciplina que eu vou ter com essa criança, do que na emoção, no romântico. Eu sou mãe, meu filho, veio mudar minha vida. Mas eu vou mudar a vida dele também, né? O filho muda a vida do pai e da mãe, recíproco. Só que o pai e a mãe fazem muita diferença na vida do filho. E Claro. Se você não for um bom pai, uma boa mãe, minimamente, você vai estragar a vida do seu filho. É verdade. Então, assim, gente, é muita responsabilidade. Então, assim, por isso que a gente pensa tanto e a gente conversa sempre. Será que sim? Será que não? Por mais que a minha vontade tenha aumentado, eu ainda tenho muitas dúvidas. Será que sim? Será que não? E aí? Eu fico pensando muito na velhice também. Uma velhice quando você, não só para ser vô e vó, mas os filhos, né, acabam que dão apoio para os pais. Eu não digo nem financeiramente, ou também financeiramente, mas emocionalmente, você ter ali uma família em volta, né, muito sozinho. Eu acho que isso eu não conto muito, não. Não, mas eu acho que enquanto as pessoas são jovens, 30, 40, 50 anos, vou gastar tudo que eu tenho comigo, meu tempo, meu dinheiro e tal, vou viajar ao mundo, vou gozar a vida, Agora, quando chega lá pelos 60, 70,
as pessoas acabam olhando a casa, aquele vazio, e aí bate uma reflexão, nossa, podia ter filhos ou netos. Claro que não é garantia que os filhos vão dar netos, mas assim, E nem também que os tem filhos isso. vão cuidar dos pais. E nem que os filhos vão cuidar dos pais, mas muitas vezes é recíproco. Então, se você deu muito amor, a chance dos filhos darem de volta também é grande. O que a gente dá, a gente recebe normalmente. Então, eu acho que assim, eu penso muito na velhice. Principalmente por um discurso que eu vi do Pepe Mujica, presidente do Uruguai, ou ex-presidente, acho que é. Acho que é Ele isso. não é mais presidente lá. Acho que é isso. Mas enfim, o Pepe Mujica é um excelente ser humano e eu vi um documentário sobre ele perguntaram para ele assim, você tem algum arrependimento na sua vida? Aí ele falou, meu único arrependimento foi não ter tido filhos. Cuidou muito do país, muito do povo, muito das pessoas, mas não focou, não teve tempo, interesse em formar a família dele. E hoje, na velhice, é o único arrependimento da vida dele. Então, a gente tem um lema, uma filosofia do Bora Bora, que é melhor se arrepender pelo que fez do que pelo que não fez. Ou seja, esse depoimento dele me pegou muito, muito mesmo, assim. Então... existe uma probabilidade da gente, sim, se programar para ter filho. E se for pra ter, eu acho que tem que ter 2 também. Aproveitando pra emendar também, esse negócio de ter filho único é muito chato. Tem que ter irmão. É difícil, relação com o irmão, às vezes a gente tem, né? Mas é melhor ter do que não ter. Eu também acho. Não quero ter só um, não. Aí eu quero ter 2 pra mais. Até porque se não tem 2, tipo, o seu filho não vai ter irmão, aí seu neto, se tiver neto, não vai ter tio, não vai ter primos. É muito Pense, solitário. você corta um monte de relações também que a pessoa tem. Claro que a pessoa pode, né, ter amizades ali que vão se transformar como se fossem irmãos e irmãs, né? E aí acabam virando tio e tia do futuro filho, né? Mas, do futuro filho do filho. Mas assim, se for pra ter um, já vai ter 2, então, pelo menos. É melhor ter 2. É melhor. É melhor ter 2. E aí, se achar que consegue ter mais, aí beleza. Mas se não, pelo menos 2, né? Até por uma questão assim, que você já aprendeu muito com o primeiro, como fazer, como cuidar, como tratar, já tá mais confiante. Depois, você tem todo isso, principalmente se for perto, igual a gente falou, 2 anos, você acha que aproveita muito da estrutura. Berço, cadeirinha do carro, cadeirinha da mesa, roupa e tal. Então, muito do investimento inicial ali de coisas, você já tem. Claro, vai ter todo o gasto de fralda de novo, né? Mas tirando o gasto da fralda, imagina eu usar a fralda. Muitas das coisas, né? Igual berço, cadeirinha de carro, não sei o que, tudo isso você aproveita. Então faz sentido de ter filhos no intervalo pequeno. Eu acho que ter irmãos, eu acho que é importante. Né? Eu acho que é importante. E assim, mas aí você não sabe a relação que eles vão ter. Mas você não sabe de nada, no fundo, né? No fundo, a gente não sabe de nada. Mas a gente... É uma roleta russa, é uma roleta genética. russa, Mas aí você cria na intenção. Ai, Juca. O pessoal passa no corredor e Juca. Olha lá. Pega ele. Ele é bravo. Aí, gente, vocês viram, né, como é que é também a educação de cachorro, todo adestramento, né? Então, assim, que tem que ser feito também. É um desafio. Então, não só educar um filho ser humano, mas um filho de 4 patas. Volta para aquela coisa do começo do vídeo. Tem que estudar, tem que ler, tem que treinar, mas tem muito da influência do meio também, né? Então, aqui a gente tem o corredor aqui onde passam outros cachorros, que é uma tentação pro Juca. Complexo, né? É difícil. Um monte de cachorro tão perto latindo, difícil se eu não latir. Tem como, né? Mas... enfim, depende da personalidade também do cão, enfim. A gente viu uma série agora chamada Adolescência na Netflix, que trata muitas questões também de jovens. Não vamos dar spoiler, é uma série muito bem feita, com episódios de quase 1 hora, feito com plano sequência. É excelente, a qualidade técnica e também de roteiro. Então, assim, recomendo, se você tem filhos, assista. Essa questão da internet também é algo que me preocupa, né? Mas é o risco, né? Tá complexo. Uma das coisas que eu penso também é sobre isso, assim, a questão... Não só, eu acho que muita gente também deve colocar em pauta. A questão do momento do mundo que a gente tá vivendo, né? Então, assim, aí você vê as políticas aí, principalmente agora com... Pode falar o nome? Do atual presidente dos Estados Unidos? Pode, lógico. Agora o Trump, né? E aí...
fazendo o que tá fazendo. Então, assim, tá se complicando. Então, a gente acaba pensando, nossa, mas botar uma criança nesse momento... O risco de uma terceira guerra mundial é real, pelo menos. Ó, 2025, a gente tá gravando esse vídeo. E o mundo pode entrar em guerra, tem questões climáticas, mas Doenças questões... também virais, Pandemias, como pandemia. exato. Mas, né? enfim, eu acho que o mundo não vai melhorar muito, não. Depende, por exemplo, meu pai, na década de 80, ele disse que ponderava também muito ter filho ou não ter filho. Meu pai tem eu e tem meu irmão. Vai viver. E aí, na década de 80, tinha uma questão muito em voga, que era o buraco na camada de ozônio, né? Mas aí, o mundo se uniu, proibiram o gás CFC e o buraco da camada de ozônio se fechou. Então, apesar de que ainda tem o aquecimento global, as calotas de gelo estão derretendo, né? E o mundo está aquecendo, mas o buraco da camada de ozônio fechou. Então, assim, que bom que meu pai decidiu ter filhos. Senão você não ia estar aqui. Senão eu não ia estar aqui, né? Então, se a gente pensar nisso, né? É difícil, o planeta passa por muitas questões, mas a gente tem que realmente pensar e ponderar como que a gente pode ajudar o planeta a ser um lugar melhor, mesmo que com pequenas atitudes, né? Às vezes as pessoas menosprezam, né? Vou dar um exemplo bobo aqui, pode parecer bobo, mas, pô, jogar lixo na rua. Se todo mundo não joga o lixo na rua, às vezes eu tô andando, poxa, a gente vê a pessoa pega e joga uma latinha do nada, assim, ou um papel, um plástico, joga no rio, já vi. Poxa, se todo mundo faz sua parte, isso faz diferença. Né? Pequenos exemplos, a gente tem que pensar qual exemplo que a gente quer dar, qual exemplo que a gente quer deixar. Acho que isso faz muito sentido quando você tem essa reflexão de ter filhos ou não, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que o que mais me assusta ainda, porque na minha opinião pode estar mais próximo, claro que a questão climática já tá, né? Já tá acontecendo, já é um problema real. Então isso também me preocupa. Mas uma próxima pandemia, porque aí é uma coisa muito incerta, né? E que vai ter. Não, Vai ter. a certeza é que vai ter, a gente só não sabe quando. E o tamanho da proporção porque que vai ter. A questão climática tem como fazer com que ela diminua, né, esse problema. Mas a próxima pandemia, ninguém sabe. Igual foi a que teve, né? Ninguém sabia. Olha tanto tempo que durou, olha o que aconteceu. E aí é uma coisa avassaladora, né? Sabe? Coisa ruim atrás do outro. Então, assim, quem garante que vai ser a próxima? Como que vai vir? O que vai ser? Então, isso sim me assusta mais. A questão das doenças que ninguém sabe o que é. O mundo todo globalizado e conectado com aviões, é muito rápido, né, a dispersão. E aí vem a ciência, né, vem ali os institutos, vamos fazer vacina, vamos não sei o quê, vão testar. E isso leva tempo, porque não é de um dia para o outro, até que tentaram rápido. A tecnologia está melhorando, conseguiram criar rapidamente a vacina, relativamente. Não, foi rápido, mas assim, teve muitas perdas. Perdas ou perdas? Não sei. Nem acho eu. Que é perdas. Acho que é perdas. Então, assim, pensa, disseminou muito rápido. Mas então, a ignorância assusta, também, né? A ignorância da galera em pleno século XXI contra a vacina, gente, isso aí é um absurdo, isso né? É um absurdo. Tipo, pelo amor de Deus. No Brasil, poderia ter sido bem menos... Impacto, só que infelizmente... Muito egoísmo, a galera furando quarentena e tal. Mas enfim, o tema desse vídeo não é esse. Não é esse, mas é uma situação que me assusta mais ainda, né? Porque você não sabe o que vai ser. E a hora que chegar vai ser um pouco assustador. Tem que avisar logo, viu, galera? Avisa logo aí pra gente se preparar. Quando souber de alguma coisa... Não, e voltando um pouquinho também a outro tema, que acho que assim, que a gente falou mais cedo, né? Da produção independente. Você falou das mulheres que querem ter o filho sozinho. Eu lembrei que eu tenho uma prima psicóloga, Denise Dias. Ela tem um livro, Produção Independente. Ela fez um filho assim. E é uma opção, de fato. Dá pra fazer hoje em dia. Dá pra fazer. É caro, mas dá pra fazer. Porque eu acho que também aí entra uma questão de casais, né? Também da pessoa... As pessoas se separarem. Eu acho que... como que eu coloco isso? Você ser marido e mulher, né? Não tem a ver com você ser um pai e uma mãe. Sim. Tem a ver, obviamente, com a família estruturada, todo mundo junto ali na casa em harmonia é melhor. Em harmonia, senão não separa.
Então, assim, é melhor. Mas dá pra você separar, dá pra você ser um bom pai, uma boa mãe, Sim. mesmo separados. Eu acredito muito nisso, né? Também. Eu vejo muito por aí os caras que abandonam, acham que estão fazendo, tipo, muito em pagar uma pensão de 300, 400, 500 reais. Galera, Nossa, que vergonha. se você faz isso aí, você só acha que pagar 300 reais é ser um bom pai, Que vergonha de você. tem que ser presente. Tem que ser presente, independentemente se você separou da sua mulher, da mãe da criança. Né? Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ser um bom pai ou ser um bom marido, de preferência sejam os dois. Mas se você não for, se você por algum acaso separou da mulher, Seja um bom pai. seja um bom pai. Presente. Presente. Exato. Exatamente. E esse negócio da... É claro que dá pra você ser mãe solteira, né? Igual a sua prima, fez a produção independente. Mas é muito importante que essa mulher tenha rede de apoio. Porque se ela for 100% sozinha, ela pelas crianças, vai ser uma vida muito difícil. A gente sabe. Sim, Vai ser difícil mesmo, infelizmente, porque criar crianças não é fácil. Essa mulher sozinha tem que sair para trabalhar, com quem vai ficar? Essa mulher sozinha tem que limpar a casa, onde deixar as crianças para que ela consiga fazer isso com mais facilidade, né? Então, assim, são várias questões, né? Não, eu lembrei de outra questão, inclusive, importante, que a gente conversa sobre, que é com quem as crianças vão ficar. Por exemplo, o lado profissional do pai e da mãe. Né? Tipo assim... Mas aí eu acho que isso daí vai de cada casal. Cada casal. É uma estrutura que a família escolhe e vê o que é mais adequado. Se os dois precisam trabalhar, com quem ficam as crianças. Se um só vai abrir mão do trabalho e o outro não, quem vai ser? Eu acho que aí isso você vai botar em creche, você vai ter babá, mas a babá tem que compensar, você tem que ganhar mais dinheiro, obviamente, fora de casa do que o custo da babá, porque sair de casa para conseguir pagar a babá não faz sentido trocar 6 por meia dúzia. É realmente um privilégio de quem mora perto de vô e vó. Um privilégio. E se vô e vó tivesse tempo... Né? A Gi ficou muito com a bisavó dela. Eu fiquei muito com meus avós também quando era criança. Então, realmente, é um privilégio. Quem puder morar perto aí de vô e vó. Exatamente. Mas é isso. Eu gostaria de ter 100% do meu tempo para cuidar e criar. Vai dar certo. Então assim, a gente precisa se estruturar financeiramente muito bem. Pra fazer o Baby Bora? O Baby Bora. Baby Bora. Nossa. Ou Bora Baby. Não, Baby Bora é melhor. O que vocês acham? Baby Bora. Lançar a linha Baby Bora de produtos. Nossa, é verdade. Então pra isso tem que ter a criança, né? A gente pode lançar uma Bora Dogs também. Bora Dogs, roupinhas para cachorro. Quem sabe até um coletinho de chuva, né? Quem viaja com cachorro, eu já vi na internet, tem aquelas capinhas de chuva. Você já viu? Sim. Então. Mochilinha pra carregar, cachorro ou bebê. Não, mochila. Não, como assim? Mochila pra gente aqui carregar? na frente, aquelas que botam sim. aqui, pode botar tanto o cachorro como o bebê. Porque pensa, o Juca tem 6 quilos. Um bebê nasce aí 3.500, 4 quilos, então... Logo tá com 6. Logo tá com 6, equivalente ali, né? Dá pra... Eu achei que você tinha... Não, entendi. Agora, isso eu concordo, que eu achei que você tinha falado de mochilinha pra pôr no cachorro. Isso eu não concordo. Mas é legal também. Vocês já viram o cachorro com a mochilinha? Não, gente, que dó. Não, daí já é demais. Mas, enfim... Eu acho que é basicamente isso, né? Se a gente esqueceu algum tema, vocês podem deixar nos comentários também aí sua opinião, de forma respeitosa, por favor, sempre. Exatamente. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo, assiste todos os outros da nossa playlist do BoraCast. Tem Bora Provar, tem vídeos de viagem. Corre lá nas playlists que vocês vão ver vários vídeos. E acho que é isso. Tchau! Tchau!